Bem-vindos ao Superando a Poupança, um podcast, um canal não, um podcast onde a gente fala sobre dinheiro. E dessa vez eu tô aqui com Yusho. E aí, pessoal, tudo bom? Tudo bem, Yusho? Certo, e você? Tudo certo, tudo certo. Yusho, conta um pouquinho mais sobre você. Meu nome é Gabriel, né? Mas ninguém me chama de Gabriel mais na internet. Já ficou. Yusho é sobrenome? Não. É um apelido. É apelido. Da época de otaku. Ah, entendi. Eu tenho 25 anos, Uhum. sou supervisor de marketing digital. Eu trabalho com isso desde começo de 2018, então já fazem 3 anos e pouco aí já. Uhum. E eu gosto bastante de investir. A galera que me segue no Twitter aí sabe que eu sempre falo sobre isso e eu gosto bastante também. Entendi. Eu tenho duas perguntas importantes, então. Primeiro, Boa. você vai começar a vender curso de marketing digital? Não. Dá dinheiro aí, quem sabe? Brincadeira. Então, isso também é uma coisa que a galera acaba confundindo muito quando eu falo que eu trabalho com marketing digital e penso justamente em vendedor de curso, né? Mas o que eu faço é, basicamente, as empresas entram em contato com a agência que eu trabalho, que é a Haku Marketing Digital, e eles dão o que eles querem, né? Eles chegam para mim e falam, olha, eu preciso aumentar minhas vendas, eu preciso aumentar a retenção do meu público, eu preciso aumentar os acessos do meu site. Então, eles mandam um objetivo para a gente entende isso, né? Faz uma estratégia baseada em data science, baseada em engenharia de dados, SEO, tudo que a gente conseguir puder trazer de tecnologia e encaixa quais os melhores canais pagos, essa é minha área no caso, né, canal pago, para trazer para o cliente. Então a gente basicamente ajuda o cliente a vender mais. É isso que eu faço, esse é o meu dia a dia. Sim. Trazer mais lucro para o cliente. Sim, e sempre voltado para a internet, certo? Sim. Sempre o meu é exclusivo para marketing digital. Entendi. Então, a gente tem até algumas empresas que acabam trazendo coisas offline também, mas o nosso foco realmente é o digital. E aí, até pensando nisso, eu não sei se existem muitas alternativas, não sei se é Marketplace o nome, mas... Porque só existe o Facebook Ads e o Google Ads, né? Não sei se tem muitas outras alternativas para você anunciar online hoje em dia. Então, as principais com certeza são essas, né? Então a gente tem o Google Ads que acaba entrando o YouTube Ads junto, né? Sim. A parte de banner também, display, além da pesquisa tradicional. O Facebook, que é bem forte junto com o Instagram. Só que a gente tem sim outras alternativas. Então a gente tem a da Microsoft, que antigamente chamava Bing, né? Agora é Microsoft Advertising. A gente tem plataformas de retargeting também, a gente tem plataformas de remarketing. Temos plataformas de anúncios em texto, Entendi. muita coisa assim que é até um objetivo da gente assim, tentar não focar só nessas mais tradicionais, né? Apesar de geralmente elas serem as que mais trazem volume, a gente também tem essas outras alternativas que acabam trazendo às vezes um retorno sobre investimento melhor, né? Ou Entendi. então acaba diversificando mais sem deixar ali os ovos numa cesta só, sabe? Então, me falta experiência nesse quesito, assim, né? Apesar de eu ter o canal no YouTube, mexer um pouquinho no Facebook Ads pro Instagram, eu realmente não conheço muitas alternativas, né? Por isso que eu acho bem interessante isso. Então, e o bom justamente por a gente ser uma agência é que a gente acaba recebendo muito conteúdo diferente, né? Quando a gente é consumidor final ou quando é uma empresa normal assim, dificilmente vem novas mídias entrar em contato com você, porque às vezes o contato é diferente, né? É um pouco mais distante. E às vezes a gente recebe muitos anúncios que não são Google Ads e não são Facebook e a gente nem sabe que são de outras mídias, sabe? Então é bem bacana, assim. Então, só para deixar claro, o marketing digital é bem amplo e não é só para vender curso, viu, galera? Sim. Não sei, a definição que talvez seja é fazer essa presença digital, né? É o marketing realmente na internet.
né? E antigamente, do mesmo jeito que a gente tinha muito investimento em TV, em jornal, rádio, hoje em dia a gente tem, muitas empresas acabam até investindo mais no digital do que no marketing tradicional, né, offline. Sim. E é uma área que só tende a crescer. Então, é porque assim, eu acho muito interessante, eu tenho me interessado cada vez mais nessa área de marketing digital, porque eu vejo que é uma área que ela está em amplo crescimento, assim, porque... Pelo que eu entendi, realmente, a empresa que você trabalha, ela está inserida em um segmento mais para atender empresas bem grandes. Sim. Enquanto eu vejo gente, eu tenho exemplos de amigos meus que trabalham com marketing digital também, mas atendendo às vezes nem a empresa, né? Às vezes é uma pessoa física que precisa fazer os anúncios, ou uma microempresa, porque hoje em dia... todo mundo querendo ter essa presença digital, mas muita gente não sabe como. Então, quando você sabe, você consegue vender esse serviço, né? Claro. E hoje em dia, o marketing digital, eu falo porque a minha experiência, no caso, vem da empresa que eu tô. Só que você pode usar o marketing digital de tantas maneiras e um jeito tão barato. Antigamente você só podia, se você quisesse gastar pouco, o máximo que você podia fazer é imprimir folheto e entregar na rua. Sim. Era impossível você conseguir pagar uma TV, por exemplo. Às vezes é muito caro você anunciar na rádio. Hoje em dia, você com, sei lá, R$30 você consegue anunciar a sua empresa, a sua microempresa, o seu canal do YouTube, o seu Twitter. Você pode fazer o que você quiser. E... engraçado que muita gente acha que é muito difícil isso, né? Só que o difícil, na verdade, é você extrair o máximo possível disso. Começar é fácil. Tem muito conteúdo online que você consegue aprender. As próprias plataformas, elas dão um treinamento para você de graça. É só você entrar lá e fazer o treinamento. Isso é o mínimo que você pode fazer e, inclusive, é o ideal, assim, sabe? Fazer... os treinamentos de cada plataforma, do Google, do Facebook, para você entender não só o marketing pago, mas o orgânico também, né? Porque tem muita dica lá interessante, assim, que acaba ajudando o orgânico depois. Sim. Então, a minha pequena experiência, né, eu fiz lá no Instagram, né? E no final eu fiz uns maiores no começo, que deram menos resultado, tipo, paguei, sei lá, R$100 em 5 dias, vamos dizer assim. E quase não trouxe resultado. Aí depois eu fiz algumas mexidas nas minhas postagens. Aí eu paguei R$60 para 10 dias e foi tipo o triplo de resultado, sabe? Pois é. Então às vezes não é só você jogar dinheiro, sabe? Joga dinheiro e faz anúncio que vai dar certo. Pois é. Não, e assim, foi o que você falou. Você tentou de um jeito ali e depois tentou de outro jeito e deu mais certo. E marketing é isso, assim, você tem que treinar muito e testar muito. A gente faz muito teste. Um bom profissional de marketing, ele faz teste demais. Teste ABCDE, testa. E é até difícil para falar pro cliente, né? Às vezes o cliente, claro, o cliente final, ele quer um resultado bom sempre, né? Só que a gente às vezes tem que falar assim, talvez não dê certo, mas a gente precisa testar. E claro que vai ali na sua negociação, você vai ali um pouco tentar mostrar o seu lado, mostrar que você entende e tudo mais. Mas eu acho que isso não só é marketing digital, né? Tudo você tem que testar um pouco ali, colocar a cara a tapa para você saber qual é o melhor jeito de fazer o que você está fazendo, né? Não, isso com certeza, assim. Na experiência que eu tô tendo agora no YouTube, é muito disso, assim. É o tempo inteiro, sabe? Você fazer um conteúdo com certas ideias, com um formato, porque, assim, quando eu comecei, eu tinha uma ideia mais clara. Assim, eu falei, não, é isso, é assim que eu vou fazer e tal. Aí depois de 3 vídeos que eu lancei, eu já falei, putz, peraí, vou ter que ajustar. E eu tive que mexer tudo, e aí eu fui aprendendo que, cara, porque eu quis adiantar e gravar vários vídeos, assim, eu quis já ter uns 4 vídeos prontos, logo no começo. Aí eu lancei os 2 primeiros e falei, vou ter que ajustar. Aí eu tive que jogar no lixo, porque eu falei, cara, eu já aprendi agora. Eu já consigo ajustar. E é muito uma relação de teste, porque YouTube, internet em geral, quando você está lidando com um público assim, né, que você demanda talvez a atenção das pessoas e você demanda um pouco do algoritmo também, você tem que entender
os números dentro do YouTube, como que as pessoas estão se comportando dentro do seu conteúdo. Uhum. Então é muito difícil você cravar, assim, a não ser que você tenha muita experiência. Pois é, a gente tem que ter um histórico, né? Eu acho muito difícil. E fica cada vez mais difícil também porque o marketing, melhor, as redes sociais como um todo, elas mudam muito rápido, né? Uhum. Então, às vezes você pensa, não, já vou fazer uns 3, 4 vídeos aqui, e às vezes aparece algum assunto mais urgente. E aquele assunto que você gravou, ele já acaba ficando um pouco mais datado. Ou então o famoso algoritmo, né, do YouTube acaba mudando. E conforme você vai fazendo também, aquela sua expectativa de... a sua linha de qualidade ali, né? Você fica assim, olha... esses últimos que eu fiz não são tão bons, eu tenho que dar uma aumentadinha na qualidade, você nunca fica satisfeito, né? Exato. É por isso que eu também decidi fazer isso aos poucos, porque eu tive exato esse problema. Porque eu olhei e eu falei, não tá na linha de qualidade agora, que eu aceito. Porque, tipo, eu melhorei e eu entendi o que tinha que fazer. Agora, os que eu já fiz, tá numa linha de qualidade abaixo do que eu tô aceitando, sabe? Então deixa quieto. Então... E aí você vai aumentando. Muda muito, né? E você vai aumentando aos poucos. Mas tá sendo uma experiência e tanto, assim. Eu não sei se você trabalhou, já fez algum conteúdo, produziu conteúdo online? Eu já tive blog já de anime. Inclusive isso... Bom, antes de trabalhar com marketing digital, eu trabalhei na Crunchyroll como redator. Então, escrevi bastante sobre anime já e mangá aí uns tempos atrás. A Crunchyroll, assim, eu sou um pouquinho ignorante de anime, tá? Conheço um pouquinho só. A Não Crunchyroll... Não acredito. A Crunchyroll, ela é talvez o maior centro de... Não sei se é brasileiro, de anime. Ele é americano. Americano, E tá. ele, se eu não me engano, até a última vez que eu tinha visto, era a maior plataforma de streaming do mundo, de anime. É streaming. Tá. Entendi. Isso. Só que agora tem a Funimation e tudo mais, que chegou no Brasil faz pouco tempo. Então eu não sei como estão os números, mas ela foi comprada, a Crunchyroll foi comprada pela Sony, né? Então ela tá cada vez maior aí. Mas se eu não me engano também vai juntar a Crunchyroll com a Funimation. Posso estar errado, mas se eu não me engano, agora elas são uma coisa só. Entendi. Você escrevia e ainda escreve? Eu era redator, eu não sou mais, faz tá. um tempo já. Escrevia notícia, análise de mangá brasileiro também, comentava alguns animes e fazia cobertura de evento também. E a gente tem uns produtos nacionais legais, assim, de anime? Então, de mangá a gente tem algumas coisas, a gente tem, inclusive algumas editoras brasileiras, elas acabam lançando bem de vez em quando alguns títulos nacionais, mas anime assim é bem difícil, porque é muito caro, né, produzir. Sim. Então acaba sendo mais barato fazer mangá, só que o mercado brasileiro ele é basicamente 99% japonês traduzido. Então, bem isso mesmo. Não, é por isso, é porque eu tenho essa impressão. Aí quando você me falou que tem brasileiro, eu fiquei tipo, nossa, nem sabia que existia aqui no Brasil, sabe, uma produção nacional, de anime. Anime eu sinceramente eu não conheço. Se tiver, eu acho até legal aí pra galera mandar pra gente. Beleza. É de mangá, né? É isso. Mas mangá tem. Entendi. E a outra pergunta que eu queria te fazer, uma delas eu já fiz, então ok, você não planeja fazer nenhum curso nesse primeiro momento. Por enquanto não, Por enquanto sabe, não. Né? Pagando bem, vamos ver. Como diria Justin Bieber, nunca diga nunca. Nunca diga nunca. A segunda pergunta é, você comprou Petrobras? Comprei. Mas comprou agora ou comprou não, comprei lá agora. atrás? Comprei no dia da queda, mas já vendi já. Esperei passar um dia aí para não ser day trade. Então você tá feliz, tá rindo à toa, né? Ganhou milhões no seu trade aí agora. Nossa, quem dera, viu? Assim, não sei se vai ficar datado também aqui no podcast, mas o que aconteceu, né? Teve aquela notícia de
teoricamente houve uma intervenção dentro da Petrobras que mudou como que é? Não é o CEO, não quero falar o CEO. Presidente? O presidente. E aí teve um receio muito grande e as ações despencaram. Agora não lembro quantos por cento. Foram quase 20%. Quase 20%, e eu sei que hoje ela estava subindo 14%, alguma coisa assim. Fechou com 12% aqui. 12% de alta. Você ganhou quanto nesse trade aí? Você sabe? Foi 7,5%. 7,5%. Tá bom, pô. Foi bom. Arriscado, mas foi bom. Dei uma olhada no histórico e eu vi que todas as vezes que a Petrobras caiu muito, no dia seguinte ela teve uma subida bem alta. Uhum. Então, dei uma estudada também, vi que alguns analistas falavam. Daí eu coloquei uma graninha ali, né? Nada muito grande ali também para não me arriscar muito. Uhum. Mas deu certo ainda bem. E como que você faz assim esse estudo, talvez? Por onde você se informa normalmente para tomar suas decisões? Eu sou bem chato com análise técnica, não uso análise técnica, então eu vejo bastante análise fundamentalista. Uhum. Então vejo muita notícia, vejo muitas casas de análise também. O Rolandinho até comentou isso, né, que ele acaba seguindo muita casa de análise. Sim. Eu acho bem bacana isso, porque você tem ali contato com analistas que são experientes naquilo ali e são especialistas, né? Exato. Então eu sigo muito isso, eu sei o básico e mais ou menos ali bem pouco ali de análise fundamentalista. Não gosto de falar que eu sei o intermediário, porque sempre surge algumas perguntas que a gente não sabe responder. Uhum. Então, é igual aquele... Seu inglês é fluente? Você fica... mais ou menos. Eu sei falar, assim. Não consigo me virar. Me coloca lá nos Estados Unidos e eu me viro. De fome eu não passo. Mas é bem isso. Notícia, casa de análise, seguir alguns analistas também, especialistas nas áreas também. Entendi. No Twitter mesmo, assim, que você acompanha. Isso, tanto no Twitter quanto assinatura de casa de análise, né? Que acabou pegando os relatórios. Sim. Alguns pelo próprio site das corretoras também, às vezes tem algumas salas de análise, alguns relatórios que eles mandam por e-mail. Então eu tento absorver o máximo possível, assim, eu leio bastante também. Sim. E aí, só explicando para quem talvez não conheça, né? A análise técnica é basicamente uma análise de gráficos, tá? Então, é a análise que é feita normalmente... normalmente ela é feita em day trade, né? Tem outros momentos também, mas ela é muito mais... Tipo, o day trade usa análise técnica e pouco fundamentalista, né? Que ele tenta olhar gráficos e entender tendências, e aí ele define patamares importantes, e é mais ou menos isso que você olha na análise técnica, né? E a análise fundamentalista você vai ir mais a fundo dentro dos números da empresa, histórico da companhia, dentro dos diretores, a gestão da empresa, e assim vai, né? É que às vezes a gente fala, tipo, análise técnica, análise fundamentalista, a pessoa que tá ouvindo fica, tipo, não sei, nenhum dos dois. Que é não sei isso, o que né? é isso. Não sei nem do que vocês estão falando. Tipo, o que aconteceu com o Petrobras, sabe? Nem sei o que tá acontecendo. Mas no final você fica esperto, então, assim, com esses movimentos de mercado. Normalmente você se aproveita se tem alguma queda e tal, você tá sempre antenado, né? Eu tenho, assim, eu tomo bastante cuidado, a galera, às vezes eu coloco no Twitter, consegui tanto de lucro, não sei o quê, e eu acho que as pessoas até ficam com um pouco de receio, assim, de achar assim, nossa, colocou muita grana, é impossível isso para uma pessoa normal. Não, mas eu sempre coloco um pouco de capital, bem pouquinho mesmo, eu tenho uma porcentagemzinha que eu gosto de arriscar. Só que boa parte do meu capital está bem seguro, está diversificado. Só que eu gosto de fazer aquela... né? Dar aquele sanguezinho ali na análise e ver o que dá para fazer. Sim, sim. Essa é a diferença entre o investimento e a... Nossa, fugiu o nome aqui agora. Quando você está apostando... Como que é a palavra? Especulação? Especulação, exatamente.
Então, essa é a diferença entre investimento e especulação, né? Porque nesse momento, o que você está me dizendo também, e eu acho muito inteligente isso, eu faço também. Eu gosto de especular de vez em quando, né? Mas exatamente, eu gosto de especular com uma pequena parte que eu já defini, sabe? Falar, essa parte aqui é para eu especular, é para ganhar nesses movimentos, sabe? Caiu muito, eu vou apostar que vai subir no dia seguinte. Entendeu? Só que aí eu não vou dar um tiro grande fazendo isso, né? Porque quando você tá especulando, o seu fundamento, ele é muito básico, sabe? É Sim. fácil dele virar pó rapidamente, você tomar um susto, aí de repente o mercado vira ainda mais e você fica assustado, entendeu? Pois é. E também tem muito da relação do que você vai ganhar com o que você pode perder, né? Exatamente. Eu vi uma galera aí apostando na Petrobras, não sabendo o que é put, o que é call, não sabia nada. Isso e acabou aí que os R$1.000 que eles tinham apostado virou uma dívida de 200 mil. Meu Deus! Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Tem que saber o que tem que fazer e sempre, que nem a gente está falando, toma cuidado e um pouquinho de capital ali que não vai interferir na sua vida, que hoje eu não vou sair num restaurante caro, pô, e se eu pegar essa grana do restaurante caro aí e investir, sabe? Exato. Eu gosto de trabalhar sempre com porcentagens dentro da minha carteira, né? Não sei como você faz. Tipo, você define, eu vou colocar 5% para especular. Tipo, você olha a sua carteira e fala, vou colocar 2% na minha carteira em Petrobras, alguma coisa assim. Sim, eu sempre pego em porcentagem. Então eu tenho uma partezinha de renda fixa, tenho uma partezinha de fundo de fundos imobiliários. Bom, é bem diversificado e eu sempre coloco pelo menos ali entre 0,5% e 1% em esses trades mais malucos assim, que eu não tenho tanta certeza. Entendi. É isso aí, cara. Eu acho que eu lembro que eu trabalhei assim, por um bom tempo no mercado financeiro, né? Tive essa experiência, mas foi lendo o livro do Benjamin Graham, que é o Investidor Inteligente, que é um baita livro, inclusive. Se você estiver ouvindo Ótimo aí, livro. recomendo. Você já leu também? Uhum. Então, esse livro eu acho muito... Tipo, ele tem umas partes meio chatas, mas pro final, assim, eu acho que é difícil você ler o livro inteiro, porque aí ele entra em detalhes muito técnicos sobre o mercado acionário dos Estados Unidos da década de, sei lá, 60, 70, agora eu não lembro. Mas tem uma parte muito legal que foi aí que eu consegui enxergar essa clareza, essa diferença clara entre investimento e especulação, entendeu? Porque o investimento você está fazendo para o longo prazo, você tem uma tese, uma construção bem sólida da base dele, né? Agora, especulação é dinheiro de louco, assim, essa loucura que você quer entrar, e é gostoso, assim, o importante todo mundo tem isso dentro, sabe? Todo mundo tem esse monstrinho da especulação dentro de si. Então, você tem que tentar ao máximo controlar ele, né? Exato. E aí eu acho você limita. que tem gente que quer se privar disso, né? Tem gente que acha que, não, eu vou só olhar pro longo prazo, e eu não acho que tá errado também. Eu acho que cada um tem o seu objetivo e tem a sua mentalidade ali na hora de investir. Mas eu não acho errado também você dedicar ali um pouquinho, porque às vezes, além de ser uma técnica de você aprender mais também, porque quando você faz um teste numa conta demo, alguma coisa assim, é uma emoção. Porque ali se você perde 100 mil na conta demo, não tem problema, né? A sua vida vai continuar. Só que na vida real, você não vai investir 100 mil ali sabendo que tem chance de você perder tudo, ou de você perder 20 mil, 10 mil, você não vai querer fazer isso, né? Sim. E é importante você ficar um pouco na realidade e saber ali os limites que você consegue chegar, né? Sim. E eu acho que essa questão também do que você falou de perder muita grana, eu acho isso é o que mais me preocupa nesses casos, você entrar com um sonho, sabe, com uma ideia de ficar rico muito rápido com um movimento de mercado, sabe? E essas coisas não existem. Para dizer que não existem, ok, 0,5% da população mundial consegue, sabe?
Pois é. Mas o quanto disso não é sorte, sabe? O quanto disso realmente é técnica, entendeu? É difícil e a galera começa a fazer derivativa, alavancagem. Nossa, a quantidade de gente que eu vi perdendo dinheiro com essas coisas assim é é grande, viu? É grande. Então, eu pessoalmente nunca fiz, tipo, na época que eu trabalhava, eu cheguei a fazer com clientes que tinham esse interesse, mas eu pessoalmente, na minha carteira, nunca fiz alavancagem. Tipo, nunca. Não sei, você já fez alguma vez? Não. Eu invisto com o meu dinheiro ali e faço o máximo para não pegar dinheiro da corretora. Então eu fujo de alavancagem também. É porque às vezes a galera tem uma visão simplista, quem tá entrando às vezes tem uma visão simplista, né? Porque é legal que você já tem essa visão, tipo, eu tô operando com o dinheiro da corretora. Na hora que der chabu, a corretora vai vir cobrar de mim essa perda. Exato. E às vezes a pessoa só olha o lado positivo, ela só olha se der certo, entendeu? Se der certo eu vou ganhar 3 vezes. Então é isso. Só que ela não vê que se der errado, ela perde infinito, sabe? Pois é, exato. Isso que é foda. Eu acho que o pessoal faz muito, olhando muito no lucro, mas não faz a projeção do prejuízo, né? Tem gente que faz muita coisa sem stop loss, tem gente que nem sabe o que pode perder, né? Tem gente que acha que se eu investir em tal coisa só pode cair no máximo 5%, porque eu vi aqui, tal pessoa falou. Não é bem assim, sabe? Então... eu sempre falo isso no Twitter, gente, tem que estudar, não tem jeito. Você estudando, sabendo o que você está fazendo, você consegue se expor mais, você consegue até arriscar mais, só que não adianta fazer qualquer coisa sem estudo, né? Exato. Mas como que isso começou para você, assim? De onde surgiu esse interesse, assim? Então, começou depois que comecei a trabalhar com marketing digital. As empresas que eu trabalho, que eu já trabalhei, que eu trabalho atualmente, elas estão na Bolsa de Valores. Então, a partir daí que eu descobri que elas estavam na Bolsa de Valores, comecei a pesquisar. E é legal porque você vê ali o que você está trabalhando. É claro que você não tem dados sigilosos da empresa e tudo mais, né? Você acaba vendo uma perspectiva bem distante ali do que realmente vai acontecer depois que sair a relação de investidores. Só que você consegue ter uma noção do que é aquela empresa, né? Antigamente eu pensava que a Bolsa de Valores era uma coisa só de Wall Street, né? Então eu via filme e ficava, nossa, olha que legal, ganhando dinheiro e tal. E depois que comecei a trabalhar com essas empresas... eu vi que a ação nada mais é do que a representação de uma empresa. Tem uma empresa ali atrás. E quando eu comecei a estudar isso, olhar, e eu comecei a me interessar muito, via investimento de marketing, aí começava a ver o que eles estão lançando, o que é isso. Eu comecei a investir lá para, acho que metade de 2018, mais ou menos. Então foi bem isso, assim, baseado ali no que eu conseguia ver, e o meu resultado ali, as minhas vendas aumentando ali, faziam as vendas de uma empresa realmente aumentarem, né? E isso me fez eu ficar bem em cima, assim, de investimentos. Mas antes, era zero. Eu era bem disciplinado, eu gastava todo o meu dinheiro, não tinha nada de economia, e, bom, foram épocas bem diferentes de agora, assim. Entendi. Legal isso, né? É legal que você começou a se enxergar realmente como um sócio da empresa, né? Sim. Eu acho que quando você tem noção... Eu sempre gostei disso. Você tem que ter noção de que é uma empresa ali. Não é só um papel, sabe? Tem gente que compra olhando pro gráfico. Se eu comprar esse código aqui, vai subir ou descer, meu dinheiro vai subir ou descer. Mas tem muita coisa por trás, né? Então, quando você começa a estudar e você começa a entender melhor os fundamentos de empresas... fica bem mais fácil de você investir e você olha o mercado com outros olhos, assim. Com certeza. Porque hoje em dia a gente tem esse talvez desprendimento, né? Porque a gente está vendo só números em tela, então a gente só vê números verdes, números vermelhos subindo e descendo, e é isso. E aí eu lembro que eu estava até conversando com o Marx, eu acho que a gente até gravou num podcast isso, que ele enxergava esse mundo acionário, tipo, ele não tinha ainda a ideia que eram
realmente ações, que era uma parte da empresa, sabe? E eu acho que muita gente tem essa visão que... Eu acho que o Lobo de Wall Street representa muito bem. Eu planejo até fazer um vídeo sobre isso, assim. Que tem esse mito dentro do mercado acionário que o Lobo de Wall Street ele representa muito bem, que é essa loucura, entendeu? A pessoa que não conhece o que é o mercado financeiro, ela acha que quando ela vai investir em ações, é aquela loucura que é... Cara, é droga, é cocaína, é festa, é dinheiro, é lucro, é gente passando perna, sabe? Pois é. É uma visão muito diferente do que realmente é, né? E não é, sabe? É longe disso, entendeu? E o pior, às vezes a pessoa acha que investir é isso. Não é nem só ações, né? Tipo, investir em geral é aquilo. Ela meio, não vou investir, você acha? Não gosta dessas coisas de Wall Street, sabe? E não é bem isso, assim, tem um benefício muito grande e tem que quebrar um pouco desse mito. Lógico que ele existe, eu acho que é mais para esse lado... Lógico que tem os loucos do day trade, tem os loucos em corretora, sempre existe. Mas do mesmo jeito que tem em outras áreas também, né? Exato. Sempre vai ter gente... isso não é limitado pela profissão, né? E sim pelas pessoas mesmo. Isso é outra coisa também que a galera não entende, né? O mercado, ele pode ser números e tudo mais, mas ele ali está sendo direcionado por pessoas, né? Então, desde a pessoa ali que está com o dedo em comprar bilhões ali de alguma empresa, desde a pessoa que é a dona da empresa, ou o day trader dentro de uma corretora, de um banco, ali é emoção, né? Então... Muita coisa acontece baseada na emoção das pessoas, só que claro que tem um fundamento por trás na maioria das vezes, né? Sim, e eu acho que isso é o principal, porque realmente nos últimos anos essa parte emocional do mercado está ganhando cada vez mais holofote, que é as finanças comportamentais, né? Que começam a explicar os movimentos... Como a gente lida com dinheiro, na verdade. Tem um livro muito bom também, que chama Nudge, que ele foca especialmente nisso também. E é muito bom você entender o quanto você é irracional. Sabe? O quanto, com as suas decisões com dinheiro, seja para gastar dinheiro e tal, seja dentro dos seus investimentos, o quanto que isso influencia na sua vida. Assim. E às vezes você tem certeza, sabe? Você olha e aí você bate e você fala, nossa, não, mas eu tenho certeza que vai subir, porque caiu ontem. Tipo, cara, com que base racional você tá fazendo essa análise, sabe? E é muito assim, é engraçado porque a gente vê isso em muitas coisas, né? Não só no mercado financeiro, mas é a mesma lógica de você falar assim, ontem não choveu, hoje não vai chover. Tipo, mas que tem uma coisa a ver com a outra, sabe? É uma tendência, você acha que... Você olhou pro céu? Não sei como tá o céu. Tipo, então como você afirma isso, sabe? É a mesma coisa que muita gente olha quando vai analisar entre aspas, né? Quando vai chutar o resultado de uma ação. Não, ontem, por exemplo, a Petrobras, ontem caiu, então hoje só pode continuar caindo porque não mudou nada. Mas será? Baseado em quê, né? Qual o seu estudo? O que você olhou, o que você leu que te fala isso, né? Exato. Às vezes ele... É um sentimento. Muitas das vezes é um sentimento. Você fala, não, eu acho. Eu sinto que vai, sabe? Essa é a principal diferença. E aí eu acho também que tem uma diferença bem grande, porque as emoções elas importam muito no curto prazo, né? Se a gente olhar no espaço de uma semana, um mês, ou às vezes até 6 meses, as emoções podem fazer um preço grande ali dentro do mercado. Mas quando você olha para um horizonte grande de tempo, né, você está falando 5, 10 anos, é aí que isso já não importa tanto. Né? Pois é. E é aí que entram os fundamentos, porque na hora que você vai investir seu dinheiro com a cabeça, tipo, eu vou virar sócio dessa empresa, eu planejo ficar com essa empresa por 10 anos, sabe? Você tem que ter essa base sólida, entendeu? E é isso que vai te carregar lá para frente. E eu acho que é muito importante. Claro que cada um tem o seu objetivo, né? Mas eu acho muito importante a gente focar no longo prazo e pensar como longo prazo também. Porque tem muita gente que fala assim, não, isso aqui é minha carteira de aposentadoria.
E ela fica olhando todos os dias e fica desesperada quando cai 0,5%, 1%. Nossa. Mas não é a longo prazo? Qual é a tendência? Ah, não, se eu olhar desde o início, já subiu 30%, mas hoje caiu 1%. Só que, mas se subiu 30% a longo prazo, não é o que você está mirando, né? Cara... E é muito da emoção também. Eu acho que o mercado financeiro, a emoção toma conta, não tem jeito, né? Sim. Isso eu vejo muito. Eu vejo muita gente na minha volta fazendo isso, mas eu tive uma experiência, várias experiências, na verdade, né? Exatamente dessas pessoas quando eu atendia, porque eu era da área comercial lá do banco, né? Então eu atendia os clientes de alta renda e tal, e aí eu fazia sugestões, fazia gestão de carteira e tal, né? E aí muitos deles, principalmente no ano passado e retrasado, quando a Selic começou a cair muito, porque eles deixavam dinheiro em renda fixa, né? Para que você vai correr risco de colocar no mercado de ações se na renda fixa você está ganhando 14%, 13% ao ano, sabe? Não vale a pena. Agora, com a Selic a 2%, falo, eu tenho que fazer meu dinheiro render de algum outro jeito. Pois é. E para render mais, tem que assumir mais risco, não tem segredo. Não existe... Não tem uma fórmula mágica, é isso. Não tem uma fórmula mágica. Você quer mais rendimento do que a renda fixa, você quer mais rendimento que a Selic, você vai correr mais risco. E quanto mais rendimento você quiser, mais risco você vai correr. Exato. É lógico que a relação não é tão tipo 1 a 1 assim, mas é quase sempre assim, né? Mais retorno significa normalmente você está correndo mais risco. Mas enfim... E aí, nessa mudança, a gente mexeu lá tal, e a gente fez investimentos para, pensando há 2 anos, 3 anos. E aí, às vezes, cara, um dia que caía, dia de ontem, sei lá, que a bolsa caiu 3%, o cliente já ligava. O que tá acontecendo? Porque eu vi aqui que caiu, eu vi que perdeu 0,5%, resgata meu dinheiro daí. Aí você fica não, pera, vem calma. Desespero. Calma. Peraí, a gente pensou para 2 anos. Como assim você já quer resgatar seu dinheiro? Você vai resgatar com prejuízo, sabe? E era muito um trabalho de ajudar o cara a se tranquilizar e falar, não, deixa seu dinheiro aí, pelo amor de Deus. Não, e eu acho que assim, eu também já fui assim. No começo, eu acabei fazendo day trade. Aí depois foi uma confusão também para declarar imposto de renda. Isso aí a galera sempre esquece, né? Você começou pelo caminho torto, entendi. Eu comecei que a galera sempre me vê falando assim, não, gente, toma cuidado aí, estuda primeiro. Porque eu sei o que eu passei, né? Eu acabei dando muita sorte, porque eu acabei saindo bem positivo no day trade. Mas, assim... eu não faria de novo. Mas eu também peguei ali 2018 quando tudo estava subindo, né? Então, então isso fica bem mais fácil, né? Essa é uma outra coisa, porque já fica claro, lendo literatura de mercado financeiro, você nota que o day trade aparece em momentos de alta. Sim. Então, quando tudo está caindo, os vendedores de cursos, day trades com ótimos resultados, eles viram pó. Pois entendeu? Agora, quando a gente passa 1 ano, 2 anos com tudo subindo, todo mundo tá tirando dinheiro. Aí, exato. Todo mundo é bom, dá pra ganhar dinheiro pra caramba. Você investe na padaria da esquina, ela vai lucrar 20% no ano, sabe? Então, quando o mercado tá subindo, a tendência... Tem um estudo bem bacana disso, né? Que é dos macacos investidores. Então, não sei se você já comentou no podcast. Não, ainda não. Mas, só para explicar para a galera, fizeram um estudo que colocaram macacos para selecionar algumas ações e investir. Claro que, era tudo uma simulação, né? Os macacos realmente não tiravam dinheiro do bolso deles. Sim. Só que acabou que os macacos eles tinham uma performance melhor do que muitas casas de análise. Então... Sim. Basicamente no chute, né? Na aleatoriedade acabava ganhando. E tem gente que faz isso na internet, coloca lá, faz alguns testes, colocando para rodar no random ali, e tem performance melhor do que algumas casas de análise, alguns bancos, né? E é muito isso de... os resultados sempre são melhores quando tá tudo subindo, né? Sim. Então a chance ali de você chutar alguma coisa e dar certo é muito alta. Então, claro que
que vai subir. Mas... Então eu comecei ali no momento... do jeito errado, mas no momento certo, né? Entendi. Porque eu dei sorte. Dessa parte dos macacos até tem acho que é um perfil no Twitter, não sei se eles têm. Eles têm uma carteira, eles sugerem uma carteira que é aleatória, né? Que é o Monkey Stocks. Que é brasileiro aqui, inclusive. E é isso, assim. E eles vão mostrando, tipo, como é uma carteira completamente aleatória, assim, e eles vão mostrando o resultado deles comparado com o benchmark, comparado com o Ibovespa, assim, e aí você começa a entender um pouquinho mais do papel da sorte dentro dos resultados também, né? Sim. Porque, ok, assim, de novo, olhando para um espaço de 10 anos, talvez a sorte não seja um fator tão importante, né? Mas ao longo, num curto prazo, isso importa bastante. No day trade, isso importa muito. Muito. Pois é. Mas no final, o que te fez sair? Então, eu comecei a estudar mais, porque um amigo meu falou assim, mas você investe aí e tal, mas e se tipo, começa a cair tudo? Você consegue segurar e tal? Eu fiquei, eu acho que sim, né? E teve um dia que caiu. Caiu muito, assim, não lembro o que foi, mas eu perdi uns 8% num dia só. Foi o quê? Foi em 2018? Foi em 2018. Será que foi o Joesley Day, talvez? Não. Foi o Joesley Day, eu acho que foi antes. Não, ok. Tô devagando aqui. Mas foi provavelmente alguma queda aleatória, alguma notícia das empresas que eu tava investindo, né? Que acabou caindo. Eu, inclusive, investi na Forja Taurus lá. E, bom, foi uma desgraça, porque começou subindo absurdamente. Eu peguei o bonde, né? Mas depois caiu tudo, eu perdi mais do que eu tinha colocado no começo. Que delícia. Então eu comecei a falar assim, não, pera aí, eu preciso ter alguma coisa de segurança, né? Daí, a partir daí, eu comecei a olhar para renda fixa, entender a diferença de renda fixa e variável, entender fundos imobiliários, fundo de investimento. E a partir daí eu comecei a diversificar muito assim, a minha carteira, tanto que hoje em dia eu tentei replicar ela para o passado, assim, e mesmo em crises grandes, assim, eu consegui manter uma rentabilidade ok, assim, sabe? Então, claro que ela vai mudando e tudo mais, mas a base dela, assim, eu acho que é tão equilibrada que quando eu perco uma partezinha de um lado, eu consigo pegar em outro e tal. Então, eu acho que a partir da hora que eu percebi, eu preciso de uma segurança, eu comecei a investir de um jeito mais sério, um jeito mais seguro, assim, né? Não, tá certo. Tem... O nome do jogo também é diversificação, né? Eu acho que isso é muito importante para você não colocar todos os seus ovos em uma cesta só. Eu acho que foi essa talvez a consciência que você criou ali naquele momento, né? Sim. E isso também, um pouco dessa diversificação veio do marketing digital, né? Porque antigamente as pessoas focavam muito em Google Ads, por exemplo, e Facebook. Só que imagina que aparece um concorrente muito forte, por exemplo. Você acaba perdendo venda em uma dessas mídias. Então você acaba ficando muito refém só dessas duas, né? Dessas duas principais. Então buscar alternativas que consigam suprir um pouco, né? E diversificar um pouco mais esse seu investimento, seja em marketing ou em investimento, é o ideal, assim, sabe? Sim. Hoje a sua carteira, ela tá composta como? Você sabe de cabeça, assim, as porcentagens? Eu tenho aqui... Tipo, em renda variável, renda fixa? Em renda fixa eu tenho 35%. Em renda variável dá 55%. E o resto dos 10% tem um pouco de dólar, um pouco de ouro e um pouco de criptomoeda também. Tá. Eu ia te perguntar isso, você tinha criptomoeda ali dentro também. Tenho um pouco. Nossa, eu sempre que eu falo em criptomoeda eu fico mal, porque eu tive tantas oportunidades de comprar criptomoeda. Mas... Não tem jeito, todo assim. Mundo, né? Todo mundo teve, né? Todo mundo teve, todo mundo.
Pode falar, desculpa. Não, teve uma época que eu tava na faculdade, inclusive abraço pro Rolandinho aí, que sem o Rolandinho eu não teria feito o USP São Carlos, ele que me indicou há muitos, muitos anos atrás, eu entrei em 2014. Então, eu falei pra ele isso esses dias, ele, nossa, faz muito tempo então, não sei o quê. E eu acho que lá pra 2015, ou 2014 mesmo, uma empresa de Bitcoin foi lá na USP divulgar a empresa e eles fizeram um sorteio de Bitcoin. Putz. Eles deram, acho que equivalia a R$500 em Bitcoin na época. E assim, quando você olha o preço do Bitcoin lá para 2014, 2015, e eles falam da oportunidade de você investir e tudo mais, nossa, hoje em dia eu fico muito triste, assim, que provavelmente essa pessoa que ganhou R$500 ali, se ela segurou, ela teve uma boa grana depois, né? Então, mas o mais provável é que ela tenha ganhado os bitcoins, guardado em uma carteira e perdido a senha. Com certeza. E hoje ela está muito triste. Ela está mais triste que eu. Mais que você, com certeza. Nossa, mas com certeza. Isso... Eu já perdi umas criptomoedas já também por causa disso, que eu não lembrava a senha. Eu fui ver lá, esqueci a senha, não tinha mais acesso ao e-mail. Nossa, mas foi uma confusão. Então. Esses dias eu encontrei uma carteira minha de Dogecoin. Que eu descobri que subiu absurdamente. E eu tinha conseguido as moedas de graça em uns fóruns. Foi assim, foi uma graninha assim que surgiu do nada já. Não, se subiu depois eu não quero saber, já tirei já. Então, eu acho que é aquela coisa assim, a vida de investidor já é uma vida de arrependimentos, assim. Sim. E é aquela coisa, você não precisa se martirizar, sabe? Que nem... Pois é. Eu comecei... No momento que eu entrei no mundo da Bitcoin, e o engraçado é que eu entrei por conta do YouTube. Porque algumas pessoas estavam pedindo pra fazer vídeo sobre Bitcoin e tal. Falei, tá, vou fazer. E aí eu fui pesquisar. E, inclusive, essa é uma das coisas que eu acho mais legais de estar produzindo conteúdo. De você se propor a ensinar alguma coisa e para isso você pesquisar e aprender. E aí, quando eu vi o que era Bitcoin, na hora que eu li, eu falei, meu Deus, isso é incrível. Eu falei, cara, por que eu não pesquisei isso antes? Pelo amor de Deus! Assim, quanto mais você pesquisa sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, mais você fica assim, nossa... Isso aqui tem potencial, tem potencial. Tem, aí eu falei, cara, isso é impressionante, assim. Mas é aquela coisa, todo o conhecimento que eu consegui adquirir hoje, eu imagino que há 5 anos atrás ele ia ser muito mais difícil de conseguir ter. Porque não tinha muita gente falando sobre o Bitcoin, apesar que tinha, né? Mas era aquela coisa, você não tinha certeza do que era, não sabia se podia confiar, sabe? E conforme a Bitcoin é cada vez mais confiável, as pessoas ganham mais confiança nela, é aí que você é atraído, né, pro que ela é. Sim. Então é assim, eu acho que era um pouquinho de... Não necessariamente sorte, mas... Não sei, eu acho que você precisaria estar num momento muito específico de vida para você ter se interessado sobre Bitcoin no começo da Bitcoin. Porque era difícil enxergar, sabe? Era difícil enxergar. Era muito, muito difícil. Você tinha muita promessa, né? Você ouvia o pessoal falando assim, não, mas vai ser aceito em vários lugares, vai dar para fazer tal coisa, não tem lastro. Aí você ficava assim, tá, mas precisa de pessoas aderindo isso, né? E outra coisa também que a galera esquece é que antigamente não era tão fácil você comprar como hoje em dia, né? Hoje em dia você consegue comprar fundo de investimento que replica Bitcoin, replica criptomoeda no geral. Antigamente você não tinha essa oportunidade de abrir a sua corretora e comprar direto. Antigamente tinham pouquíssimos lugares que você conseguia comprar. Às vezes tinha que comprar em dólar, às vezes tinha que ter cartão internacional. Antigamente era difícil, mais do que hoje em dia, né? Você ter um cartão de crédito internacional já era mais difícil. Você confiar em compras online e tudo mais. E a gente está falando isso de 5, 7, 8 anos atrás, sabe? Exato. Então, quando você fala assim, mas eu tive a oportunidade de comprar, tá, mas
Quantas informações você tinha antigamente? Era fácil, né? É diferente. Ser profeta do passado é muito fácil, né? Exatamente, Então, ser profeta do passado é fácil. Cara, eu acho que isso é o mais... É o que mais me pega. Assim, quem entrou antes, cara, eu bato palmas. Assim, falou, cara, parabéns por ter enxergado isso há tantos anos atrás, sabe? uhum, Mas é aquela coisa, você tem uma escolha agora. Você pode olhar isso e continuar não querendo fazer parte, sabe? Continuar não aceitando. Ou você pode uhum. comprar essa ideia, sabe? Porque Sim. eu acho que você operar Bitcoin também, eu acho que se day trade já é complicado, Nossa, operar Bitcoin é uma Bitcoin loucura. faz day trade parecer renda fixa, assim, né? É 24 horas, né? Exato, é 24 Já começa horas. aí. A volatilidade, que é essa intensidade do sobe e desce do preço, Nossa. é gigantesca, sabe? O pessoal chama as baleias lá, né? Vem uma, uma carteira do nada vendendo não sei quantos bilhões de dólares em Bitcoin, e as pessoas É, começam a ficar malucas e o preço cai, ou o preço sobe, e você fica, cara, o que que tá acontecendo, sabe? sim, e é aquela coisa, realmente, ainda tá por mais que ela já tenha ganhado bastante confiança, ainda tá num estágio muito, como fala, muito especulativo, né? Sim, Então não tem muitas regulamentações, nem sei se um dia vai ter, né? Mas ela não tem é. muitas regulamentações, então ela tá aberta a esse tipo de movimento, sabe? Um cara muito grande que decide, às vezes, se aproveitar dos movimentos. Uhum. Porque hoje em dia, cada vez tem mais players bem grandes, né? Mas ainda não tem tanta gente assim para fazer peso, sabe? De Pois é. vários bilionários que estão investindo. Tem alguns hoje em dia, né? Uhum. Mas se você for comparar com o mercado acionário, né, acho que ainda não chega perto. Na verdade, o brasileiro chega, porque ela passou o valor de mercado, agora caiu. Mas ela tinha passado o valor de mercado do Ibovespa, né? Da B3, na verdade. É, isso é uma coisa também que sempre que eu lembro é bizarro. A quantidade de gente no Brasil que investe na Bolsa de Valores, em porcentagem, né? Aham, E a porcentagem de gente que investe em outros países é absurdo, assim. O brasileiro está muito no início, né? sim, Pensando em investimento na Bolsa, muito no início. Imagina pensando em Bitcoin. sim. Mas, cara, incrivelmente, eu acho que tem mais gente em Bitcoin do que na Bolsa, se eu não me engano. Então, porque vem muito do dinheiro fácil, né? Então, sim. Eu acho que o pessoal acaba vendo uma oportunidade de... É que as pessoas, muitas vezes, elas não entendem volatilidade, né? É, Elas veem assim, olha, subiu 20%. Só que elas não sabem que subir 20% muito rápido, várias vezes, não quer dizer que vai subir para sempre, né? uhum. Então, eu acho que elas veem oportunidade em Bitcoin porque às vezes desconhecem até de ação, de como funciona o resto do mercado, né? Ela está investindo ali sem saber o que ela está fazendo. Sim. Eu acho que o que é legal do que você me falou do seu caminho, o que eu acho muito legal é essa experiência que você pegou, entendeu? Porque eu tenho Uhum. certeza que se não fosse essa experiência que você teve, quando você eventualmente entrasse no mercado de investimentos, né, fosse investir, ia te faltar também essa visão, porque o ensino, ler livro, ler literatura, ver vídeo e tudo mais, ele ensina muito pra gente, mas ele nunca vai Uhum. conseguir mostrar a prática, a experiência, sabe? Que é É, muito importante. é totalmente diferente, né? Sim. Você ler livro, você fazer conta demo, dinheiro falso, você ali. é, Quando o dinheiro é seu, é uma experiência totalmente diferente. Às vezes você coloca, sei lá, 1 milhão lá na conta demo, você fica assim, vou investir aqui e tal. Você perde pouquinho, você tá nem aí, mas às vezes o meio por cento que você perde na sua conta real, aqueles seus R$ 500 suados ali, você Uhum. já fica assim, cara, isso aqui não era o que eu tava pensando não, sabe? Exato, E exato. Aí você muda fala, muito, cara, né? R$ 500 foi pro saco. Às vezes você perde, sei lá, R$ 6.000, aí você fala, cara, podia ter comprado um PlayStation 5, velho. Pois é, pois é. É, Aí que começa o medo da galera e fica acaba na poupança, né?
Que ele fala assim, eu prefiro ganhar R$5 por mês do que ter chance de perder 500, por exemplo. Então você fica assim, cara, mas é porque não tem estudo, né? Você não tem uma orientação financeira, você não tem um acompanhamento profissional, às vezes, né? Uhum. Então acaba que o pensamento ali ele fica errôneo, né? Você podia estar lucrando mais com uma segurança. Bom, só de você trocar a poupança pelo tesouro já ajuda, né? Você ir para um Tesouro Selic, até para no Conta, para um CDB a 100%, Sim. já está rendendo mais que a poupança, né? Uhum. O que eu sinto também, assim, eu acho que foi por isso que eu decidi também, porque criar esse canal no YouTube e produzir conteúdo sobre isso, né? Porque eu acho que a gente tá num momento muito interessante para isso, né? E eu quero, de alguma forma, ajudar a democratizar esse conhecimento, sabe? Não só sobre investimento, mas sobre educação financeira também, né? Porque são duas coisas diferentes. Porque eu conheço gente que entende de investimentos, inclusive alguns amigos meus que trabalham no mercado financeiro lá, que trabalharam comigo, mas que efetivamente eles não têm educação financeira, assim, eles continuam gastando grande parte do que eles ganham, eles quase não poupam, beleza, eles investem em ações, eles investem em algumas outras coisas, mas aí, tipo, assumem dívidas de longo prazo sem ter, tipo, imaginando que eles vão continuar nesse emprego que eles estão por bom tempo, entendeu? Sim. Então, eu acho que tem esses dois ensinamentos que, para esse momento aqui do Brasil, a gente precisa muito. Nossa, a gente precisa demais. E aí, eu não sei como que é a sua... Você tem essa noção de educação financeira, assim, talvez de família, ou você acabou pesquisando também? Então, de família, meus pais eles sempre foram tranquilos, assim, com finanças, assim. Eles nunca me falaram muito abertamente quando eu era pequeno. Então, acho que o assunto dinheiro, assim, nunca foi comum ali na família, sabe? A família, no geral, assim, de ambos os lados, tanto de pai quanto mãe, passou por uns apertos de finanças e tudo mais. Então, eu acho que a gente não tinha tanto foco nisso de organizar, investir e tudo mais. Eu acabei pegando muito depois que eu comecei a investir, porque eu comecei a ver isso. Eu vi que, na verdade, eu comecei a me organizar financeiramente melhor porque eu precisava de mais dinheiro para investir. E eu via que eu falei assim, não, se eu continuar gastando do jeito que eu tô, não vai sobrar dinheiro pro final do mês e colocar uma grana na corretora, sabe? Então eu comecei a me organizar, comecei a mexer mais em planilha, porque eu já mexo muito em planilha no trabalho, então eu falei, cara, porcentagem, número é o que eu vejo todos os dias, sabe? Então eu vou aproveitar isso para colocar cartão de crédito, colocar o que eu tenho no banco, o que eu quero comprar, o que dá para comprar, o que não dá. E hoje em dia, antigamente eu já usei alguns aplicativos. Hoje em dia eu foco na minha planilha, que chama Finanças Final, que é a versão final das minhas finanças. E eu centralizo tudo nela. Então, inclusive, um pouco fora da curva também, que muita gente foca em não se endividar, então acaba não usando cartão de crédito, né? Eu já sou o contrário. Eu uso cartão de crédito para tudo. Só que eu só consigo porque eu me organizo muito bem. Sim. Então eu uso meu cartão de crédito como se fosse débito. Então eu já sei quanto que eu posso gastar. Se eu vou parcelar, geralmente eu parcelo para adiantar as parcelas. Então eu consigo mais desconto ainda. Sim, a gente descobriu eu descobri, na verdade, esse bug da Matrix no último podcast com o Ed. Que sensacional. Que ele me falou, às vezes eu parcelo para pedir o desconto pela Nubank, aí eu adianto as parcelas. Exato. Eu falei, o quê? É sensacional, sensacional. Você pega ali, às vezes você... qual é o desconto à vista? Não tem. Você, tá bom, então parcela em 12 vezes sem juros aí, que eu pego o meu 1,5%, sei lá, de desconto pelo menos, sabe? E eu comecei isso porque eu comecei a querer viajar, né? Então, eu descobri as milhas, então eu precisava usar o cartão de crédito para ganhar mais milha.
Então, hoje em dia, qualquer coisa eu uso cartão de crédito. Às vezes, tô devendo dinheiro para alguém. Transfiro usando cartão de crédito por algum aplicativo. Uhum. Então, eu pagava meu aluguel com um aplicativo também para justamente usar o cartão de crédito. Uhum. Só que eu usava, de novo, sempre como um cartão de débito. Então, eu tinha o dinheiro, né? Não era um dinheiro que eu não tinha, que só ia ganhar no final do mês e tudo mais, quando virasse o pagamento e tal. Sim. Então, graças a essa organização, eu consegui juntar bastante milha. Hoje em dia eu consigo, sei lá, viajar para a Europa, ida e volta, ida de novo, só por causa de milha, sabe? Uhum. Não gastando nada a mais. Então, só usando o cartão de uma maneira mais inteligente. Eu só consegui isso depois de organizar tudo certinho. Eu coloco tudo, tem gráfico, nossa, é gigantesco. Deu muito trabalho fazer, mas é como eu funciono, assim. E não é trabalhoso. O trabalhoso foi organizar, né? Mas hoje em dia, eu chego ali 5 minutinhos de noite, coloco quanto que eu gastei, ou o que apareceu de grana nova, coloco ali e boa, sabe? Mas você faz isso todo dia ou você faz uma vez por mês, assim? Para custo do cartão de crédito, eu coloco todo dia. Eu só dou uma olhada no aplicativo, vejo quanto que tá a fatura e dou uma atualizada lá. Entendi. Então é 5 minutinhos no máximo ali. Às vezes eu coloco também, atualizo a grana que eu tenho de caixa também, que às vezes vai rendendo ali no CDI também. Uhum. Então vai juntando ali e vou atualizando. Mas é 5 minutos no máximo todo dia. Então não dá trabalho nenhum, sabe? Uhum. Eu acho que o que eu achei muito legal é que eu penso exatamente da mesma forma. Assim, eu também uso meu cartão de crédito pra tudo, mas como um cartão de débito também. É sempre com a ideia de que aquele dinheiro tá disponível pra eu pagar aquela fatura quando eu quiser. Eu só realmente uso o cartão de crédito por conta do benefício das milhas. E as milhas, o que eu acho interessante é que além dessas questões de viagem, hoje em dia eu conheço pouco sobre isso, né? Mas eu tenho notado que a galera tem trabalhado com essas milhas também, tipo, vendido milha, sabe? Sim. Nossa, esse mercado está cada vez maior. Que tá conseguindo fazer uma renda extra até com essas questões de milhas, assim. Eu acho... Tem gente que vende e tal. Teve até uma época que eu pensei em vender, só que como, pra mim, eu gosto muito de viajar, por causa da pandemia não tem como mais. Sim. Mas torcendo aí pra acabar logo, pra gente conseguir viajar e ter nossas vidas normais de volta. Só que eu vi assim, cara, eu posso vender tantas milhas aqui por tantos reais e assim, vai que, sei lá, a milha vai expirar. Eu posso vender, sabe? Antes de expirar e tirar uma grana que às vezes eu não iria usar, né? Sim. E a quantidade de milha que eu vejo que antes de fazer isso expirou, eu fico assim, cara, eu perdi grana aqui, sabe? Ou melhor, deixei de ganhar dinheiro aqui, né? Eu tenho que ficar esperto, inclusive, com isso, que eu acho que as minhas milhas elas devem estar expirando agora. Bom que a gente falou sobre isso. Dá pra vender as milhas, dá pra vender as milhas. Então, já vou ficar esperto aqui. E, cara, só fazer aqui uma perguntinha pra deixar a gente bem feliz aqui. Pra onde foi sua última viagem? Cara, eu fui pra Portugal. Olha só! Fui pra Portugal, depois Espanha. Nossa, cara. Então, tudo na base das milhas. Olha! Acabou que eu não gastei nada. Eu acho que eu só gastei a grana da taxa de embarque, né? Que você paga por causa do aeroporto. Mas aí não tem como fugir disso, né? Mas acabou que eu paguei tudo por milhas. Ida e volta, tudo com milha. Putz, que beleza, hein? Cara, eu também fui pra Portugal. Foi ano passado não foi. Ano retrasado. E, cara, que viagem incrível. Não sei se você gostou, mas eu imagino que sim. Assim. Nossa, sensacional. Eu sou filho eu sou descendente de português, né? Então a gente vai e vê coisas que contam da história, assim, você fica, cara... E sem contar, assim, que eu acho que a qualidade de vida é muito boa lá fora, né? E claro que quem converte não se diverte, né? Porque... não, isso não. O euro ali, você fica assim, olha, 2 euros aqui, tranquilo.
Se você para pra pensar, você vai ficar triste. Aí você fala, nossa, um café da manhã por 3 euros? Que beleza! Nossa, baratíssimo! Nossa, você perde a noção. Mas eu sempre vou assim, ó, eu vou pegar esse dinheiro, já transformei em euro e eu tô gastando em euro. Exato. Então essa grana aqui vai ser tanto de tanto que eu tenho. Ah, tranquilo. Então tá liberado. Se você começar a converter... Inclusive, isso é uma coisa também que eu ia falar sobre investimentos. Eu não tô tão posicionado dentro do Brasil em ações. E muita parte dos meus investimentos eles acabam sendo em dólar, né? E aí, então você acaba isso alavancou fazendo... bastante. Como que você faz esse investimento? Normalmente você compra as ações lá fora, ou você está comprando BDR, ou você está comprando talvez um fundo, um ETF aqui? Como que você faz normalmente? Eu tenho um pouquinho de dólar mesmo, que eu compro de um fundo. Mas eu tenho também ETF, eu tenho o IVVB11, que acaba sendo atrelado também, né? Tenho um fundo bem bacana também, que acaba fazendo investimento lá fora. E eu já tive estoques já, então eu tinha uma corretora gringa também, que eu coloquei uma grana lá. Só que faz tempo que eu não passo, eu acabo focando nesse fundo e no ETF também. Ah, entendi. Mas muita parte, assim, eu diria, sei lá, que 75% das minhas ações, elas são dolarizadas, sabe? Entendi. Então... Isso faz muito bem. Isso é uma coisa que eu preciso fazer mais, assim. Eu tenho plena consciência que eu devo fazer e devo dolarizar uma parte dos meus recursos, mas eu ainda não fiz por questões de loucura do dia a dia. Mas não, eu também tava assim, eu tava planejando dolarizar há muito, muito tempo. E eu via... eu comecei a ficar preocupado, na verdade, quando eu vi um estudo falando sobre a fraqueza do real perto das outras moedas. E eu fiquei, cara, a gente tá na situação econômica do país atual, a gente tá com uma moeda super desvalorizada, o que eu posso fazer pra fugir disso, né? Então eu comecei a ir atrás. Então demorou, assim, foi uma longa jornada para eu chegar em 75%, mas hoje em dia, muito do meu lucro, assim, acaba vindo por causa da mudança, bom, tanto de empresas techs que tem lá fora, né, que são gigantescas, quanto a variação cambial também, né? Sim, sim. Você tá ganhando em duas pontas nesse caso, Sim. né? Você tá ganhando bastante nesse movimento, né? Acaba compensando. Sim. E acaba também que quando o dólar dá uma caída ali, a empresa lá fora, ela pode segurar, né? Sim. Então... É que eu acho que o legal é que aí, quando a gente está falando de diversificação, né, normalmente a gente pensa muito em diversificação dos nossos investimentos dentro do Brasil, tipo, eu não vou aplicar tudo em renda variável, vou aplicar um pouco em renda fixa para balancear o risco, e ótimo, isso é bom. Mas você também tem que pensar na sua diversificação global, sabe? Sim. Então, assim, você quer estar 100% exposto em Brasil? Entendeu? Pois é. E cada vez mais, quanto mais tempo passa, sabe, você não tá um pouquinho mais reticente com a situação econômica do Brasil e tal. Então você quer que seu dinheiro todo esteja atrelado aqui no Brasil, entendeu? As variações do real. Por isso que é interessante você pensar nessa diversificação em outras moedas. E Sim. Hoje em dia a mais fácil é o dólar, né? Porque não existem tantos fundos de euro. Para você comprar ações na Europa é muito difícil. Então, e dólar, né? A economia americana não tem também por que você querer fugir muito longe disso, né? Pois é. Inclusive, tem até ETF da China agora, né? Então, tá cada vez mais fácil você diversificar graças aos ETFs aí. Tem muito fundo de investimento também que acaba replicando. Então, antigamente era bem difícil, até porque as BDRs elas eram bloqueadas, né, para investidor. Sim. No geral, antigamente era só para investidor qualificado. Então, bom, ou você tinha mais de R$1 milhão, né, para conseguir investir, ou você tinha que ter um certificado ali
para virar o investidor qualificado. Hoje em dia é só você colocar na sua corretora que você consegue comprar, né? Então tá muito mais fácil. Sim. Sem contar que eles também fizeram um desdobramento, né? Então tá muito mais barato você comprar uma ação. Então eu acho que também por causa disso eu acabei aproveitando essa onda, sabe? Uhum. Então tá mais fácil investir. Antigamente você tinha que abrir uma conta numa corretora externa. Hoje em dia um ETF, um fundo de investimento e uma BDR você já se vira já, né? Sim. E aí, de novo, explicando para quem está ouvindo, que às vezes pode ficar perdido nessas siglas, né? Primeiro, o ETF é como se fosse um fundo que ele serve como eles estão atrelados a um índice de referência, né? É um fundo que você compra como se fossem ações, né? Ele é de renda variável, né? O ETF. Você compra a participação dentro desse fundo como se fosse cotas, né? E aí você está atrelado a esse índice de referência. O que a gente falou, que é o IVVB11, é um que está atrelado à variação do S&P. Então, os movimentos que o fundo faz normalmente são para ficar muito atrelados ao movimento do índice. Tá? Uhum. Pode ter pequenas variações para cima ou para baixo, mas as variações que você vai ter aqui em real vão ser atreladas ao S&P. E aí a BDR é uma ação que você compra aqui no Brasil de uma ação estrangeira, né? Então, de uma empresa estrangeira, no caso. Uhum. E aí, agora que eu tô tentando me lembrar, a BDR, você tá exposto ao câmbio. Porque você não tá dolarizado, né? É isso. Isso. Se eu não me engano, sim. Isso. Porque, nesse caso, sinceramente, eu vou pesquisar mais, inclusive para fazer vídeo, porque hoje em dia isso me motiva bastante. Eu vou fazer vídeo sobre esses temas e aí eu vou trazer certinho, mas em uma ideia geral é isso, tá? Uhum. Se você que está ouvindo quer acompanhar, aí você pesquisa, ETF, IVVB11 e BDR, são três coisas que eu acho que são super interessantes, ainda mais se você quer entrar nesse mundo de renda variável, diversificar seus investimentos, vale entrar mais fundo nisso. E eu esqueci o que eu ia falar. Entrei nessa explicação e simplesmente esqueci. Inclusive, eu sempre lembro de um amigo meu que ele gosta muito de ETF. Antigamente ele era... Bom, nos Estados Unidos tem muitas ETFs, né? Você consegue investir em muita coisa já pré-pronta ali para você. E fica muito mais fácil, né? Porque o investidor, às vezes, ele não quer saber da variação do Google, da variação da Amazon. Não, ele só quer investir no geral. Então ele vê, sei lá, o S&P subiu. Ele, beleza, então quer dizer que meus investimentos subiram. É meio que isso, assim, né? E ele tem uma carteira que eu até tenho salvo aqui, que são basicamente 5 coisas. Tem uma renda fixa em Selic, né? 2 ETFs e dólar e ouro. Aí ele só tem isso, são 5 coisas na carteira dele e, sei lá, o acumulado dele desde 2014 é uns 200%. Então, ele consegue, claro que ele tem algumas movimentações em porcentagem, né? Então ele consegue colocar um peso maior em cada uma para redistribuir e tudo mais. Só que ele acha muito mais simples a ETF porque não precisa pensar tanto, né? Sim. É um pouco mais automático ali. É como se você estivesse confiando ali num país inteiro ou numa estratégia de ações específicas. Sim. E tá crescendo bastante isso no Brasil, né? Sim. E eu acho que tem uma questão também do raciocínio que você faz ao investir, né? Porque, querendo ou não, o ETF ele vai te entregar a média, né? Então, Sim. Se você quer receber a rentabilidade do Ibovespa igual é a média, ótimo, o ETF tá ótimo para você. Sim. E às vezes, a média já tá ótima, entendeu? É que muitas vezes, quando você vai investir em ações, e o que os gestores fazem normalmente, né? Você vai lá, vai investir no seu fundo de ações lá, bonitão, tem uma asset, tem uma gestora e tal. O que esse cara tá tentando fazer? Ele tá querendo ganhar do mercado. Ele quer entregar mais rendimento do que o resto do mercado. Só que, como a gente falou, o mercado ele é composto de pessoas.
Então, para você ser maior que a média, você tem que estar acima da média também de pessoas, né? Você tá meio que, de uma certa forma, vamos dizer assim, competindo com as outras dentro do mercado para fazer as movimentações no timing certo e etc, fazer as análises corretas e tudo mais, né? E a questão é, num jogo de longo prazo, pelo menos em estatísticas americanas, né, que já foram colocadas na literatura, é difícil um gestor se manter acima da média por muito tempo. Sim. Gestores que fazem isso normalmente têm um nome bem renomado, que é tipo Warren Buffett, o Peter Lynch, esses caras assim, né? Então, são pouquíssimos, se você... né? Exato, são pouquíssimos. Então, se você é um investidor que está começando, às vezes, a média tá ótima, entendeu? Essa que é a questão do ETF, por isso que ele é tão interessante em alguns casos, né? Porque você não precisa se preocupar, você tá tipo bem diversificado, porque quando você compra um ETF, você tá comprando como se fosse o S&P inteiro, né? Sim. Ou você tá comprando o ETF do Bovespa aqui, você tá comprando todas as ações que estão dentro do índice Bovespa, então você tá diversificado, né? Isso que eu acho bem interessante, assim. É uma boa aí pra... É um bom estudo pro pessoal que tá começando, né? Que tem muita gente me pergunta, como que eu começo a investir e tudo mais. Eu sempre falo, cara, dá uma estudada e tal, dá uma olhada em ETF. Eu sempre comento de ETF, porque eu acho que é um bom ponto de início para você começar a estudar, né? Sim. Porque eu vi, eu acho que ontem, um cara falando que você ter ETF, ter ação, a ETF seria como se fosse um carro automático. Ele pode não correr o máximo e ter a melhor performance como você fazer ele manual. Só que tem poucas pessoas que realmente vão usar o manual para correr. E usar ele o máximo possível. Tem que ser um piloto muito, muito bom para ganhar de um automático com uma pessoa normal, que só vai acelerar, né? Então eu acho que é muito isso. Então você pode ou usar um carro ali para só você ir do ponto A ao ponto B sem se preocupar, ou você pode ir do ponto A ao ponto B arriscando um pouco mais ali, podendo perder porque você não é tão experiente, né? Exato. E é aquela coisa, não é que não é para você investir em ações. Às vezes você quer muito ser sócio de uma empresa, você tem muitos bons olhos, você vai olhar, tipo, os fundamentos da empresa e são muito interessantes para você e beleza. Mas se você está começando, em geral é legal você começar talvez dessa outra forma, entendeu? E aí, inclusive eu lancei um vídeo umas 2 semanas atrás que era dando esses primeiros passos para começar a investir. Assim, eu peguei tipo do zero, assim, de abrir conta em banco, sabe? Eu comecei nesse estágio, mas aí a questão que eu sempre fico, que eu já vi alguns outros caras no YouTube e tal fazendo, é que eles falam em começar a investir e eles já falam de renda variável. Sim. E eu acho que esse é um passo que precisa ser dado depois. Primeiro, você precisa ter a reserva de emergência, né? O pé de meia. Nossa, por favor. E depois que você tiver isso, aí você vai ver renda variável, vai investir em fundo, sabe? No começo, para você ter esses 6 a 12 meses dos seus gastos guardados, você vai investir em coisa básica, você vai investir em CDB, em Tesouro Selic, que, sinceramente, é fácil de você compreender como funciona, sabe? Algumas horinhas de estudo, no máximo. É fácil de você entender, fácil de você estudar e fácil de investir também, né? Você não precisa pensar, não, vou colocar aqui a mercado, o que eu vou fazer, a quantidade de ações. Não, você coloca ali, quero tanto, e é isso. Sim. E é importante, né? Esses dias eu tive que fazer uma bateria de exames totalmente em cima da hora, assim, não esperava, assim, sabe? E a conta veio absurdamente alta. Se eu não tivesse esse pé de meia aí, eu ia me ferrar, sabe? Sim. Que é uma coisa básica. Tipo, eu invisto... invisto não, né? Eu reservo 12 meses de salário nesse pé de meia aí que eu faço, nessa reserva de emergência, porque eu acho que pra mim é o ideal. Tem gente que fala que é 6 meses, tem gente
que fala que é mais, mas eu acho que depende muito da pessoa também, né? Dos gastos, do que ela considera, o que é, se é salário, se é custo e tudo mais. Sim. Mas é muito importante. Muita gente pula essa etapa, né? Então, muita gente já começa querendo falar, de novo a gente volta naquela coisa do Wall Street, do Lobo de Wall Street, né? Tipo, Sim. Vou investir, vamos lá, quero aplicar em renda variável, quero ficar rico, sabe? Tipo, não é assim. Tipo, muda muito com o seu objetivo, né? Cara, de qualquer jeito, se você fizer isso, você vai aprender. Mas você vai aprender do jeito difícil. Você vai aprender tomando na cabeça. Exato. E não precisa ser assim, né? E aí é aquela questão, tipo, você quer investir em renda variável, eu acho muito legal. Mas começa com bem pouco. Você vai colocar R$100, sabe? Sim. Coisa pouca. Pra entender como é. Aí beleza, depois você entendeu, aí ok, você vai entrando com mais, e aí ok. Aí você vai indo, né? Não, com certeza. E uma última coisa que eu queria perguntar é, quando você começou a pesquisar, você ia muito, tipo, internet, assim? Tipo, você ia YouTube, Google, pra entrar mais a fundo? Como que você fez? Então, eu dei sorte que eu dei uma pesquisada no YouTube e eu caí no canal de um analista, que ele era associado a uma casa de análise. Então, a partir daí, eu já fui direto para a casa de análise e comecei a pesquisar outras. Mas eu já segui muito youtuber já, assim, muito mais para entender conceitos básicos. Eu acho que, hoje em dia, a gente tem que aproveitar, né, YouTube, podcast, blog, porque tem muito conteúdo já mastigado para você entender já e que já é um bom início já, né? Então, eu comecei, sim, por YouTube, blog, bastante blog, e depois para as casas de análises, só que eu não confio muito em conteúdo muito avançado assim no YouTube, por exemplo. Eu gosto de olhar livro, eu gosto de seguir mais os analistas e tal, porque tem muito youtuber aí que manda não é uma recomendação. E pra mim isso não vale de nada, né? Não é uma recomendação. Não é uma... Coloquei não sei quantos milhões aqui. Eu acho que vai subir por causa disso, mas não tô falando pra você fazer isso. Falou, olha, isso não é uma recomendação, mas olha aqui, eu comprei R$10.000 dessa ação aqui por causa disso e eu acho que vai subir. Mas não é uma recomendação, hein? Nossa, mas, por favor, você... Gente, CVM, tipo... Isso não adianta nada, né? Eu acho foda. Porque assim, ok, tem um lado ali que, por um lado, educa, assim, porque você consegue, talvez, dependendo do como que do jeito que o cara fizer, né? Do jeito que o youtuber ali fizer. Sim. Educa porque você entende o processo de decisão da pessoa. Isso é legal. Exato. E aí, beleza. E aí você é um cara... Porque também você entendeu o processo de decisão de um cara que não entende nada, aí também é difícil, né? Mas se é um cara que já tem experiência, e eu acho que isso também é interessante, sabe, hoje em dia, que eu sinto que falta um pouco. Tem muita gente que está crescendo, e muita gente muito boa que está aparecendo, mas também muita gente que está começando, tipo, assim, meio sem ter uma experiência mais longa, ou tipo, talvez certificado, sabe, que gabaritem ela, que eu também não sei o quanto que isso é importante para as pessoas, né, sei lá. Sim. No YouTube também, eu não sei o quanto que isso importa, assim, sinceramente. É que nem eu dei sorte de começar em 2018, por exemplo, que tava tudo subindo. Teve gente que começou junto comigo e se diz o guru de investimento. Só que ele só aproveitou da onda. Então o histórico dele é essa onda, né, é a onda boa. Mas como que ele performou agora na queda com o Covid? Como que ele era antes, né? Então, isso também é outra coisa que eu vejo bastante. Os analistas que eu sigo, alguns gestores de investimento, de fundo, né? Eu sempre vejo, tipo, o quanto de histórico eles têm e como eles passaram por crises, né? Porque isso muda muito. Você tem que saber assim, não, esse fundo aqui, ele tá rendendo muito bem. Tá, mas... Quanto ele tem de histórico? Ele tem 2 anos. Aí você fica, tá, beleza. E esse aqui? Esse aqui rende menos, mas ele tá desde, sei lá, 2006, ele passou por uma porrada de altos e baixos, ele conseguiu se manter ali bacana, você fica,
Já tem um pouco, Sim. você já tem um pouco mais de segurança, né? Sim. Isso que você falou eu acho muito legal. Eu cheguei a falar isso em um vídeo meu também. Porque no processo de decisão de fundos, isso é uma análise super importante. Tipo, tem vários pontos para você analisar, mas Uhum. quando você está olhando o histórico de rentabilidade passado, é muito legal você ver esses pontos de estresse que tiveram, entendeu? Sim. Então você pegar, sei lá, mais recentes, né? O impeachment da Dilma, a greve dos caminhoneiros, o Joesley Day, eleição do Bolsonaro, tipo, tudo isso são pontos de estresse muito grandes dentro do Uhum. mercado. E no momento que você vê, tipo, você olha pro fundo, ver como ele se comportou nesse momento é muito legal, porque às vezes você tá olhando o último um ano, você fala, pô, o fundo entregou 20%. Mas aí você vai Uhum. ver que na hora que ele cai 30%, sabe? Aham. Tipo, tô usando exemplos exagerados, né? Mas eu acho isso muito legal. Eu acho que ajuda muito no processo de decisão, assim, muito mesmo. Sim. E tem fundo também que é sorte, né? Às vezes ele performa muito bem porque ele acertou em entrar em uma empresa que ela cresceu muito. Tem um Tem fundo empresa aí, aí. inclusive, né? hum, Que ganhou bastante dinheiro com o Magazine Luiza. É, E aí. eu ia falar isso aí, mas aí eu fiquei É, assim, será que eu falo? Não falo, mas não. Aí apostou na Magazine Luiza, subiu muito, aproveitou a onda, e É, depois aí na hora que só. cai, porque aí não tem. Porque essa é uma outra questão que é muito difícil. Tipo, olhando de um ponto de vista de. Eu tinha essa visão por causa do que eu tava no mercado financeiro, né? Mas quem Uhum, tá investidor pessoa física, às vezes pesquisando na internet, é muito difícil ter essa noção. Mas, tipo, quando você vai ver, analisar com calma a gestora e como eles fazem, tipo, ainda mais quando você tá no mercado financeiro, você nota, por exemplo, esse fundo aí. Ele tinha poucos processos para segurar a queda, entendeu? Então, stop loss. Ele era um fundo uhum, que, tipo, arriscava muito. O risco era muito aham, grande. E esse é um problema do risco, inclusive, né? Porque o risco, às vezes, ele não tá 100% claro, porque você consegue analisar o risco olhando para o passado, né? sim, Só que se você só teve momentos de alta, a análise do risco que você está fazendo tá um pouco questionável, né? Porque não sim. teve um momento de queda muito grande, né? Você não tem um histórico para comparar, né, para fazer um benchmark ali, então É, como você vai saber se você está passando dos limites ou não, se você não nunca passou dos limites, né? exato. Mas, mesmo assim, também não quero deixar a pessoa que está ouvindo. Eu fico com medo, às vezes, de fazer esses comentários mais, tipo, muito mais avançados. E a pessoa fala, então não dá para entender o que é o risco. Não vou investir, sabe? Mas, nesse Gente, fica caso, tranquilo. fica tranquilo. Vai tranquilo que dá para ir, tá? Mas, nesse caso específico, o que aconteceu? Aconteceu todo esse começo ali de 2020, né? O ano de 2020. E esse Uhum, fundo tomou nabo atrás de nabo. E, tipo, eu tinha um pouquinho de dinheiro nele. Pouquinho, porque eu já sabia que era um aham. risco bem alto. E aí, tipo, até hoje ele não recuperou. Não tá nem perto de recuperar o tanto que eu perdi, assim. Nem perto. Mas tudo E bem. assim, e é bem isso, né? Então, a gente tem, e que nem você falou, você tinha uma porcentagem pequena, né? Porque eu sabia do risco, né? Então, tudo que a gente fala aqui, a gente sempre volta nisso, né? Do equilíbrio. A Uhum. pessoa tem que. Tem inclusive, um livro muito bom lá, que é do Antifrágil, né? Que ele Uhum. fala justamente disso. Você tem que saber se equilibrar de um jeito bom e aproveitar também algumas situações ruins e transformá-las em situações boas, né? Uhum. Então, se você se aloca muito alto num fundo extremamente agressivo e tal, e ele cai, ferrou. Porque você está muito alocado nele, né? O que você esperava, né? Sim. Então, gente, sempre diversifica muito bem, por favor. Equilibra bem isso aí. Por favor, por Nossa, favor. o que eu mais vejo é gente assim, não, eu apostei todas as minhas fichas nessa empresa aqui. Não, você investiu todo o seu dinheiro numa empresa só? Não, uns 80% só. Não, cara, o que você tá pensando? Pelo amor de Deus, não. Então, o problema é que aí. Eu vejo às vezes essas situações. E aí eu falo, tipo, por onde eu começo?
Uhum. Por onde que eu começo esse recado, sabe? Será que eu vou falar só um tipo, por favor, não faz isso? Exato, exato. Mas aí, como que eu vou explicar, sabe? Porque Aham. o erro é muito mais lá no fundo, entendeu? É muito no, Uhum. no começo da decisão, sabe? Sim. Mas enfim, E fica cada vez mais difícil, porque às vezes você avisa e depois sei lá, a ação sobe 5%. Ah, ele tá vendo? Te falei. Aí você fica assim, tá, mas e se cai 5%, sabe? Tipo, é, não, mas tipo, pensa bem o que você tá fazendo e tal. E às vezes você é taxado como chato, né? Que aí, ou que você não sabe é, lucrar. sim. Eu E, fico. Eu tô perdendo esse receio já. Eu tô, tipo, às vezes sendo chato mesmo. E é isso. E pelo menos eu avisei, sabe? esse que é o importante, né? Senão. É. Mas acho que o canal no YouTube, tipo, tudo isso que eu tô fazendo é muito isso, assim. Eu tô tentando realmente alcançar essas pessoas, sabe? Talvez dar um empurrãozinho para a direção certa, sabe? Uhum. E eu não sei, eu tenho pensado muito também sobre o conteúdo que eu tô produzindo, assim, tipo, linha editorial, sabe? Tipo, Aham. quais temas que eu vou abordar, né? E por enquanto, talvez no futuro eu mude isso, né? Mas eu acho que nesse Uhum. primeiro ponto eu tô querendo construir essa base mesmo para você chegar com qualidade na renda variável, entendeu? Aí quando Uhum. for abordar renda variável, que eu acho que é um ponto um pouquinho mais avançado, tipo fundo imobiliário, ações, ETF, aí eu acho que também tem que ser feito com calma, porque é aquela coisa assim, às vezes eu vejo alguns conteúdos e eu entendo que tem seu lado positivo, mas eu também tenho várias críticas, assim, da Aham. forma que é exposto, sabe? Aí é uma questão também que eu não. Ainda tô tentando entender, né? Se nesse mundo da internet você precisa ser incisivo, sabe, com o que você está propondo, senão as pessoas talvez Uhum. não encarem com a mesma intensidade, talvez, né? Não sei. Aham. Tipo, é que às vezes eu vejo que as pessoas são muito incisivas com, tipo, invista em fundos imobiliários, invista em ações, sabe? E Uhum. não sei, isso me deixa um pouquinho com o pé atrás de vez em quando, sabe? Eu acho que, como é um assunto que acaba entrando no dinheiro das pessoas, né? E o dinheiro é basicamente o que a gente tem para sobreviver. Eu acho que quando a gente é responsável, né, a gente fica sempre com o pé atrás, né? Então. Porque se você faz um investimento ruim sem uma orientação boa, você pode ter uma visão de investimento ruim pro resto da vida, você pode quebrar, né? Você pode ter algum trauma de qualquer jeito, assim, né? Do Uhum. mesmo jeito que é para qualquer outra coisa, né? Se você não estuda no geral, a chance de você ter uma boa renda, de ter uma vida confortável, é menor do que se você não estudar, né? Se você não fizer um ensino médio, né? Então, Sim. tudo acaba voltando para você ter uma boa orientação, você ter um bom estudo, e nada foge disso, né? Tanto que os maiores investidores do mundo, as pessoas mais ricas do mundo, elas estudaram muito, e elas estudam muito, né? Sim, sim. E muitas vezes também, isso eu vejo também muita gente falando assim, ah, não, mas eu não tenho tempo para estudar as ações, eu não tenho tempo para estudar renda fixa. Mas será que você não tem tempo mesmo? Será que você não tem 10 minutinhos, meia hora por dia para você dar uma olhada? E não é uma coisa que você precisa estudar para sempre, né? É. Renda fixa, por exemplo, é uma coisa que nem você falou, você estuda por algumas horinhas ali, você já sabe o suficiente ali para investir bem e tudo mais, né? Uhum. E você também não precisa saber tudo, né? Você pode confiar em um assessor, você pode confiar num analista. Então, do mesmo jeito que muitas vezes você consegue trocar sei lá, o chuveiro da sua casa, você também pode contratar Uhum. uma pessoa que faça isso para você sem você se preocupar, sabe? Então, eu acho que você tem que sempre pensar nisso também. Tipo, será que eu preciso saber de tudo? Ou será que eu posso terceirizar isso para outra pessoa, né? Sim. Eu acho que é muito importante isso também. E é essa questão também que eu sinto, de novo, tem muito essa visão de só bater em assessor, né? Tipo, Uhum. assessor, ele tá querendo te enganar sempre e tal.
E eu acho que você precisa ouvir todas as indicações e saber questionar. Você precisa ter um conhecimento para questionar o que está sendo te proposto a você. Exato. Realmente para você não correr esse risco, porque você não sabe a índole daquela pessoa, você também não sabe como estão as metas do banco, você não sabe se estão muito agressivas, então você pode correr esse risco, né? Mas você pode também contar com a ajuda dessa pessoa, né? E hoje em dia eu acho que cada vez mais estão surgindo talvez assessores particulares, mas é que é difícil para quando... sei lá, acho que não. Eu ia falar aqui um negócio, mas eu não sei se é um mercado hoje em dia, tipo, você conseguir contratar um assessor, assim, sabe? Fora de uma instituição, entende? Tipo, fora de um banco e tal, um cara que talvez guie você, porque... Não. Eu acho que é mais difícil, né? Geralmente difícil, ele tem que estar atrelado ali a alguma coisa pra não, porque... ter uma certeza maior, né? Tem questões de regulamento. Tipo, pode rolar, mas aí talvez esteja fora da regulação. Acho difícil isso mesmo. Mas o que você falou é verdade. Por exemplo, você, sei lá, vai chamar você vai num mecânico. Do mesmo jeito que tem mecânicos que são confiáveis, tem mecânicos que não podem acabar te passando a perna, né? Se você sabe pelo menos um pouco do carro, o cara fala assim, olha, isso aqui você vai ter que trocar, sei lá, toda a sua placa-mãe do carro. Placa-mãe, isso aqui não tem placa-mãe, né? Então, sabendo o básico ali, você consegue questionar, você consegue entender algumas decisões, questionar, falar assim, mas isso aqui não é muito arriscado, ou isso aqui não é muito básico. Exato. E é importante, pelo menos, estudar um pouquinho ali para você saber o que está acontecendo, né? Assim, eu acho que, no final, o ideal, assim, o que é de verdade, assim, que precisa, no fundo, é que esse é um papo que tem que ser levado para a vida, assim, não é um assunto que você deixa para depois, que você estuda um pouquinho, coloca lá e depois esquece, entendeu? Eu acho que tipo, esse assunto de dinheiro é um assunto muito sério para todo mundo, né? É que as pessoas têm preguiça, então tipo, começa devagar, beleza, vai com calma. Mas isso, eu sempre ressalto essa importância. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre tento fazer, tipo, falar, mano, cuida do seu dinheiro, sabe? É muito importante, é um dos pilares da sua vida. Você não cuida, sei lá, você não se preocupa com a sua saúde, você não se preocupa em ser feliz, cuida do seu dinheiro, ele faz uma parte essencial, tipo, é um dos pilares da sociedade que a gente vive hoje, entendeu? Então você não cuidar disso é como você não estar cuidando da sua saúde. É basicamente isso. Pois é. Você tá deixando de lado. Tá tudo relacionado, né? Você precisa ali de uma reserva boa, você precisa ter um investimento legal. Porque tem muita gente também que faz isso, né? Ah, não, mas eu cuido bem do meu dinheiro, eu guardo debaixo do colchão. Então. Aí, tá, mas... Você sabe o que é inflação? Então. Então, conceitos básicos, assim, fazem você, né, viver melhor, né? Exato. E se você não sabe o que é inflação, tem vídeo no Aplica e Descomplica também, hein? Fica a dica aí. Ai. Cara, Yush, eu agradeço muito o papo. Eu acho que tem mais papo ainda, viu? Eu acho que eu tô encerrando aqui só para não ficar muito longo o podcast, porque acho que vale mais uma conversa. Sinceramente. Eu que agradeço aí. Obrigado pelo espaço aí. Eu acho que é um assunto infinito, falar de investimento, falar de organização financeira, de dinheiro. É um assunto que, por muito tempo, acho que foi um tabu gigantesco no Brasil, assim. E eu acho que a gente está conseguindo, aos poucos, trazer isso de um jeito mais fácil de entender, de um jeito mais aberto, né? Eu acho que é importante ter conteúdos assim. Sim, eu acho que isso é muito bom. Eu sinto que eu faço parte dessa comunidade que tem esse mesmo ideal, né? De democratizar esse conhecimento. E eu acho isso muito legal, vejo que você tem esse interesse também, isso é muito da hora. Boa. É muito da hora, é um passo de cada vez. Vamos ver, quem sabe daqui 10 anos, vamos ver onde a gente tá, né? Estamos melhor do que antes já, né? Exato. Cada dia tá melhor do que o outro. Então, Tá mandando. Ai, cara, muito obrigado. Valeu, Yusho.
Valeu, 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 pessoal. Valeu, um abraço!